Olá, gente! Boa noite, sejam todos bem-vindos. Você acredita em vidas passadas? Você acredita que a vida acaba aqui? Ou a vida continua? Será que as pessoas em evolução espiritual após a morte pode nos ajudar? Pode envolver aqui na Terra? Leandro, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês, de sempre. Obrigado pela enorme audiência que eu tive hoje lá na TV Gazeta, no programa Mulheres, sempre vocês me acompanhando onde eu vou. Muito obrigado, gratidão. Hoje nós vamos falar com João Chefe, escritor e palestrante. Ele vai nos tirar a dúvida sobre vidas passadas. O que você sabe sobre tudo isso? Dentro do kardecismo, eles acreditam, o kardecista, em vidas passadas. E você acredita? Você acredita que após a morte, o nosso espírito ele pode ter uma evolução ou não? Depende do que ele faz aqui na Terra. Depende também, para a pessoa ter uma evolução espiritual, ter passado aqui na Terra e ter uma vida limpa, íntegra, de caridade, de amor, de reconhecimento com o próximo. Isso tem influência? Então vamos saber dele. Ele está chegando aí para nos falar, o João Chefe, para nos orientar. Ele é sobre vidas passadas. Muita gente entrando aí, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu acho que é um tema que interessa milhões de pessoas, muita gente. E esta live vai ficar aqui, quem quiser depois compartilhar com os amigos, por favor. Quem está entrando aqui agora, que não inscreveu no meu canal ainda, inscreve lá no canal André Rezende, tá? Eu queria, muita gente me pediu, enquanto o João Chefe chega, e está entrando mais gente aqui, entrando um monte de gente, eu queria falar para vocês sobre diabetes. Muita gente ontem me pediu, depois pediu novamente para me repetir hoje, um tratamento para ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Cada vez mais tem crescido pessoas pré-diabéticas e com diabetes. Isso é muito sério. Os pré-diabéticos, ele ainda tem uma chance de mudar este quadro. O que o pré-diabético tem que fazer para não chegar a ser diabético? Cortar o açúcar, primeira coisa. Cortar os derivados da farinha de trigo branca, pão, bolo, macarrão, tirar do seu caminho. Comer um alimento mais rico em frutas, verduras, legumes, mesmo assim, frutas, comer 4 frutas por dia, frutas variadas, e não comer fruta depois das refeições, comer 2 horas antes ou 2 horas depois. Evitar acúmulo de carboidratos. E tomar, tem o polvilho de lobeira, que eu falei ontem, para muita gente pediu para eu repetir. O polvilho de lobeira é uma cápsula que é extraída de uma fruta que dá no cerrado, é uma fruta que chama lobeira, é extraído o polvilho desta fruta, e é feita uma cápsula. Então, quem tem diabetes ou quem é pré-diabético, além de tomar remédio, também ter uma boa alimentação, atividade física, nem que seja uma caminhada todo dia de 40 minutos, e comprar o polvilho de lobeira em cápsula, mais o picolinato de cromo, tomar um comprimido de cada 40 minutos antes do almoço, 40 minutos antes do jantar. Polvilho de lobeira é uma cápsula. Picolinato de cromo é outra cápsula, que é o mineral. Então vai tomar um comprimido de polvilho de lobeira mais um comprimido de picolinato de cromo, 40 minutos antes do almoço,
40 minutos antes do jantar. E tomar o café de açaí, que é isso aqui, ó. Uma colher de chá e meia xícara de água 2 vezes por dia. Então, além de tomar o polvilho de lobeira com picolinato de cromo, tomar o café de açaí, uma colherinha de café em água 2 vezes por dia. E junto com uma boa alimentação, que eu acabei de falar, algumas dicas para vocês, né? Evitar alimentos industrializados, gordura também, excesso de gordura vira açúcar no sangue. Então também excesso de gorduras ruim, principalmente as gorduras animais e as gorduras saturadas. André, onde eu posso encontrar esse picolinato de cromo, o polvilho de lobeira e o café de açaí? Você pode encontrar na Natureza Equilíbrio. Só você entrar no canal, no Empório André Rezende, ou mandar um WhatsApp para 011 99162 9753. 011 99162 9753. Se preferir ligar, pode ligar de segunda a sexta no horário comercial. 011 29 50 2304. A Natureza Equilíbrio tem todos os tratamentos naturais, qualquer tratamento que você quiser natural, pode entrar em contato com eles, que eles mandam para vocês em qualquer lugar do Brasil. Mandar o WhatsApp é muito mais fácil, né, gente? É 011, o WhatsApp 99162 9753. Olha, acho que o João já chegou aqui para esse nosso bate-papo, que eu estou muito curioso para saber a sua visão que ele tem sobre vidas passadas. Vamos ver, falar com o João, ele já está chegando aqui. Boa noite a todos. Chama os amigos. Chama aí os amigos para entrar aqui, que é um bate-papo muito interessante. Deixa eu lá buscar o João. Tá aqui o João. João Chefe. Tá? O João, ele é escritor e palestrante. Oi, João. Boa noite. Boa noite, amigo. Boa noite a todos que me escutam neste canal muito acessado. Estamos aqui com bom ânimo para falar sobre vidas passadas. João, as pessoas ainda têm muita dúvida, né, sobre vidas passadas. Eu vou ser bem sincero para você, eu não tenho. Eu acredito, meu ponto de vista, respeito o ponto de vista de cada um, mas eu acredito que a vida não acaba aqui, que senão seria muito sem graça. Seria muito chato, né? É verdade. Eu também tenho uma convicção inabalável de que a vida continua após a morte. Apesar de que muitos pensam que a reencarnação é uma invencionice da doutrina espírita. Não é. Nós sabemos que tudo começou lá muito antes, lá atrás, na Índia, e depois migrou para o Egito, Babilônia, Israel, enfim. Pensadores de escola, filósofos, profetas e poetas sempre afirmaram a existência da vida após a morte. Basta lembrar, por exemplo, Sócrates, que tendo tido a oportunidade para fugir, aceitou serenamente beber cicuta, porque tinha convicção de que não iria morrer, de que a morte, na verdade, não existe. O seu discípulo mais importante, Platão, também sustenta a existência de vidas passadas. Basta recordar que Platão dizia que conhecer é recordar o que você aprendeu, o seu esforço pessoal nas vidas pretéritas. Então,
Esses filósofos, pensadores e profetas merecem credibilidade. Portanto, não há dúvida, não há por que duvidar. Se você ler, ou quem já leu, muitas vidas e muitos mestres, também certamente vai se convencer de que a vida continua. A doutrina espírita que corroborou e organizou todos esses conceitos, ela é, no meu ponto de vista, uma das melhores ferramentas que você tem para administrar suas frustrações, para conhecer as suas dificuldades e, sobretudo, para você resilientemente seguir adiante. Lembremos que o nosso mestre da humanidade, Jesus, no encontro com Nicodemos, corroborou também essa ideia, dizendo a ele que para ingressar no reino dos céus, é preciso nascer de novo. E é lógico que Deus, Criador de todas as coisas, de tudo, enfim, que existe, quando criou o espírito simples e ignorante, reservou-lhe uma tarefa para que ele pudesse desenvolver o seu projeto evolucional. E esse projeto evolucional, que representa a aquisição de conhecimentos, da sabedoria e da sublimação dos sentimentos, não pode ser feito numa vida, ainda que seja centenária. É preciso retornar sempre, como disse Kardec, nascer, morrer, renascer e crescer sempre. Essa é a lei. Então, João, eu não tenho dúvida nenhuma. o Chico Xavier foi um homem que era respeitado pela ciência, respeitado em todas as religiões, sempre um homem muito respeitado. Eu sei de a Nair Belo, a falecida Nair Belo, atriz, humorista, ela perdeu um filho e ela ficou muito mal, com depressão, parou de trabalhar. E aí eu sei que alguns amigos insistiu para ela ir no Chico Xavier e ela não queria ir, que ela não acreditava no espiritismo, tá? Aí com tanta insistência e tanto sofrimento, ela foi no Chico, diz que ela chegou no Chico, já tinha começado a sessão, ela sentou atrás e veio uma mensagem do filho dela, que tinha falecido, e falando apelido da filha, nome do cachorro, nome, coisas pessoais que só a família sabia e os amigos mais íntimos. A partir daquele momento, diz que ela não sofreu mais, porque ela viu que tinha tanta verdade naquela mensagem que ela não teve dúvida disso. E o Chico, por toda a sua história de vida, de um homem tão sério, né? E tão respeitado, isso já é uma prova também que vidas passadas existe, né? Sem dúvida. Esse episódio que aconteceu com a Nair Belo, ele foi repetido com muitas e muitas outras pessoas. Nós sabemos que Chico Xavier psicografou mais de 300 obras, ditadas pelo Emmanuel e por André Luiz. Até uma muito interessante, que eu me reporto sempre, é do irmão X, que foi Humberto de Campos, o escritor Humberto de Campos, e que desencadeou uma tremenda briga nos tribunais, porque a família queria receber os direitos autorais. E o Chico, naturalmente, queria destinar esses recursos para a doutrina, para a causa espírita. Daí surgiu aquele livro, Psicografia diante dos Tribunais.
Um livro belíssimo, cujo autor eu até esqueci, André, se eu não me engano, André Trópilo, cujo só a inicial, né, do processo do tribunal vale a pena você ler o livro, principalmente para os bacharéis em direito e para os estudantes de direito. A propósito, eu tenho uma questão interessante. Quando eu era estudante de direito, certa vez numa prova, eu fiz uma abordagem reportando-me a César Lombroso. E o professor, dono de muita sabedoria, simplesmente, ironicamente, colocou na prova que uma observação dizendo que a prova era de direito penal e não de doutrina espírita. Eu silenciei, tudo bem. Trabalhava no Ivon Costa como vendedor de livro lá na livraria. Peguei um volume dele, Hipnotismo e Espiritismo. Tem embaixo, César Lombroso. Levei o meu professor e dei de presente para ele. Disse, olha, isso aqui é um presente para o senhor. Certamente o senhor conhece o lado intelectual de César Lombroso. Precisa conhecer o lado espiritual dele. Esse livro foi escrito e lançado em Milão, em 1870, mais ou menos. E lá nesse livro, o César Lombroso narra uma questão interessante, que a Igreja Católica ele era muito católico, ele não admitia de forma nenhuma a doutrina espírita. E por um jornal local, ele atacava a doutrina espírita nascente. Foi quando ele desafiou uma médium para ir lá com ele, que ele ia desmascará-la. E ela aceitou. E ele então alugou um hotel, teve todos os cuidados para evitar qualquer fraude. Mas, enquanto ele a esperava, ele pensando que ela estava demorando muito e tinha até desistido, ele foi na sacada. E lá, a primeira prova, a cortina lá dessa sacada o enrolou, ele ficou logo meio apavorado. Quando ela chegou, ela o cumprimentou e, para surpresa dele, a mãe dele se materializou. Vejam só o poder da doutrina. Coloco ainda essa questão, que é uma prova contundente e duvidosa da existência de vidas passadas, e que o Platão dizia que o homem é herdeiro dele mesmo, que você traz os seus conhecimentos, é justamente o aparecimento dessas crianças, né, que a ciência designa de gênios e que nunca tiveram nenhum contato, digamos assim, com o violão, com o piano. De repente, eles revelam-se um grande pianista, um grande violonista. De repente, ele não sabe mal, sabe falar o português. Ele domina 1, 2, 3 idiomas, deixando seus pais atordoados, porque não sabem acompanhar tudo isso. É por isso que Jung dizia que a reencarnação ela deve ser divulgada, essencialmente, porque ela é um instrumento maravilhoso para a humanidade, enfim. E ele diz, eu tenho certeza que retornarei a este mundo para concluir a tarefa que me foi dada. Enfim, a doutrina espírita, eu falo da doutrina espírita, é verdade, porque ela sustenta, é um dos princípios dela, a reencarnação. Mas existe espiritualistas, como o brasileiro, que todo mundo pensa que é estrangeiro pelo seu nome, Albert Poe, que escreveu a Saga dos Capelinos, que é um conjunto, uma obra formada por 7 volumes. E ele mostra, de forma lógica, com base numa bibliografia fantástica, que a reencarnação existe. Que nós, terráqueos, viemos lá de capela para este mundo. E tudo começou, como eu falei antes, lá na Índia e lá no Egito. Eu queria te pedir sua licença
João, eu queria sugerir para as pessoas aqui, quem mora em São Paulo, não deixar de assistir a peça Chico Além da Alegria. Chico Além da Alegria, de Ronaldo Ciambrone, está passando no Teatro Santo Agostinho, aqui em São Paulo, aos domingos, às 19 horas. É um espetáculo maravilhoso, lindo, sobre a vida do Chico Xavier, feito com muito respeito, e por um autor maravilhoso, que é Ronaldo Ciambrone, que é um dos autores que mais já escreveu peças de teatro no mundo, não é no Brasil, não. Entendeu? Então, Chico, Além da Alegria, aos domingos, às 19 horas. Quem tiver oportunidade de assistir, vale a pena. João, todos conseguem regredir vidas passadas? Nem sempre. Simplesmente porque a hipnose ela é uma combinação, é um comando de palavras com a aceitação da pessoa. Se a pessoa tem a mente fechada, se ela resiste, ninguém vai conseguir hipnotizá-la. E certamente ela terá enorme dificuldade para entender a vida passada. A propósito, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, ele não aconselha o uso, digamos assim, excessivo da hipnose, dessa busca, desse retorno à vida passada, porque nem todo mundo está preparado para saber o que foi, se foi um príncipe, se foi um cara que abusou do poder, enfim, ele pode ter dificuldade para se libertar, porque esse propósito é a libertação desses nós, dessas encrencas que ele criou, e certamente que ainda o envolve na vida presente. Então, é interessante, sim. Todo instrumento ele é válido. É como, digamos assim, existem determinadas medicações, mas nem todo mundo está apto a recebê-la. Nem aquele próprio doente cuja medicação é indicada. Então, é preciso ter cuidado. Eu gosto muito de olhar para o lado racional e olhar que o maior terapeuta que passou entre nós foi Jesus. E ele dizia, está lá, são milhares de ensinamentos que ele nos deixou. Dentre eles, amar o próximo, orar e vigiar, se fortalecer, vencer o medo, cultivar a alegria, porque a alegria, ela neutraliza a tristeza. E a tristeza é campo fértil para a depressão, né? É verdade. Ô, João, e todos conseguem ver as suas vidas passadas? Eu acredito que não. Não são todos, porque nem todos estão preparados para ver. Mesmo porque ele tem que estar submetido a um profissional de bom senso, capacitado, que não vai revelar aquela pessoa que ele entende pelo seu conhecimento, que não está preparada para conhecer o que ele foi. É verdade que você conhecendo passagem da sua vida passada, você vai extinguir alguns traumas, trauma da infância, traumas que vieram lá do passado, enfim. Mas nem todo mundo está preparado. Eu acho que essa ferramenta ela é muito boa, mas precisa ser aplicada de forma equilibrada. Ô, João, tem pessoas que às vezes vão atrás de alguns centros espíritas para receber alguma mensagem de alguma pessoa da família. Alguns conseguem receber e outros não. Por que isso? O médium,
inspirado como era o Chico Xavier, ele percebia a necessidade daquela pessoa que demanda o centro. Ele sabia que essa informação ia funcionar como um remédio para aliviar suas dores. Então, ele imediatamente vinha e estabelecia esse contato, essa comunicação. Mas nem todos estão preparados. Eu digo sempre, eu já sentei muito em mesas mediúnicas, e os meus amigos lá, dirigentes da mesa, me perguntavam: Shein, ouviste alguma coisa? Não. Sentiste alguma coisa? Só Carapanã. Então, é claro, eu sabendo disso, que todos nós somos mais ou menos médios, eu não recebi absolutamente nenhuma comunicação. Não obstante, mandar mensagem àqueles amigos e familiares que já se encontram lá, dizer: ei, cara, o que é que tu está fazendo aí? Vem cá, dizer alguma coisa. Mas nem sonho vem me dar uma dica. Mas é interessante, em outras circunstâncias, através da intuição, que é um tipo de mediunidade, eu recebo muita intuição, muito intuitivo. E por isso eu tive, digamos assim, uma trajetória relativamente vitoriosa, porque eu sempre digo até às pessoas: Shein, como foi que tu fizeste isso? Eu digo: meu anjo da guarda veio e me deu uma cola. Entendeu? Então eu recebia muita cola nas minhas provas, não dos colegas da coisa, mas lá dos meus amigos do mundo espiritual. Então nem todo mundo tem. Aí às vezes a pessoa entra no centro espírita porque querem, por curiosidade, conversar, e isso não é necessário para ele. É aquela questão que todos nós, diante de uma solicitação, somos submetidos àquele critério, àquele binômio: mérito e necessidade. Então, a espiritualidade para o médium inspirado diz: olha, esse aí tem mérito, mas aí não tem necessidade. Esse aí nem tem tanto mérito, mas ele tem uma enorme necessidade. Então, vamos ajudá-lo. Agora, claro que existe também aqueles médios, né, e aqueles espíritos presepeiros e responsáveis que chegam, se apresentam, você sabe disso, como se fosse um familiar, e contam longas histórias. Esses são o que eu chamo os falsos profetas, os oráculos lá da mitologia. Que é perigosíssimo isso, né? Muito sério Terrível, isso, né? muito sério. Terrível. É. Ô, João, as terapias de regressão de vidas passadas podem ser vivenciadas por pessoas que acreditam em vidas passadas? Todo mundo pode que acredita? Eu acredito que não. Mesmo você acreditando, como eu acredito, induvidosamente em vidas passadas, eu posso não estar habilitado a retornar esse mundo. Já outras pessoas que nem acreditam, de repente, elas vão e se deparam com essa realidade. E daí, então, eles passam a caminhar com esse aprendizado, com essa convicção. Está lá no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, em que aquela personagem, que viveu inclusive lá na Índia, que mostrou para o médico, que ele era um médico psiquiatra e pesquisador: olha, eu fui a fulana de tal, indiana no tempo tal, e estou enterrada no cemitério tal, na sepultura tal. Está lá no livro. Ele disse: será que isso é verdade? Como pesquisador foi lá e constatou que era uma verdade. E ela não acreditava em vidas passadas, mas depois passou a acreditar. Ô, João, há perigo de ficar preso numa vida, em outra vida passada? As pessoas? Com certeza aí existem muitas pessoas que, mesmo não tendo feito uma regressão, elas, por lembranças atávicas, não conseguem desenvolver a humildade, a coragem, não conseguem avançar, olhar o futuro, e ficam presas, porque elas têm aquela sensação que foram príncipes, que foram isso, que foram aquilo, e não conseguem avançar. Outros estão movidos por muito medos, têm medo de dizer, de falar, porque na vida passada eles
involuntariamente João, você feriram está sem pessoas. som. Seu som sumiu. Cortou seu som. Você pode sair e entrar novamente? Pode ser? Isso aí. Pode sair e entrar novamente, sim. Pode. Numa boa, tá? Aí, Delay, Ó, pode, ele vai sair e entrar novamente. Pode sair. estou sem som. Tá? E aí, entra aqui. novamente como estivesse iniciando. Não, sem Fica som, tranquilo. Cara, esse negócio. Muito legal, né, gente? Tá, já voltou. Ó, você tá Agora. sem som para mim. Pode ser que eu estou com som para você, mas você tá sem som para mim. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Pode sair e entrar novamente numa boa, tá? A gente continua o mesmo papo. Tranquilo. Ele pediu para sair e entrar no... Tá bom? Tá ok. Muito legal, né, gente? Esse papo tão necessário. Uma pessoa séria, um escritor e uma pessoa praticante do espiritismo. Ele vai sair e entrar novamente. Ó, tá? Ele vai sair e entrar novamente. Estou ouvindo. Muito legal, né? Muito bom mesmo. Gente, eu queria aproveitar e convidar vocês novamente, para vocês, quem puder, ou quiser levar na sua cidade, Chico, Além da Alegria, de Ronaldo Ciambrone, está todos os domingos, às 19 horas, no Teatro Santo Agostinho, aqui em São Paulo. Chico, Além da Alegria. É um espetáculo emocionante, lindo, maravilhoso, que só podia ser escrito por uma pessoa tão sensível e tão genial que é o Ronaldo Ciambrone. O João já está aqui de novo. Tá. Vamos voltar a esse assunto tão bacana. Informações de qualidade. Voltou, João. Tá tudo bem agora. Ok. Você estava falando os perigos de ficar preso numa outra vida. Sim. Para você se libertar, você tem que ter essa ferramenta à sua disposição. Mas você pode também, além dos terapeutas, você pode buscar na sua fé, na sua religião, aquela certeza de que, diante de certas situações que você não pode mudar, você tem que ter, primeiramente, resignação, que não se confunde com a acomodação. Você tem que ter a certeza, embora você não acredite na vida passada, você tem que ter a convicção de que Deus é infinitamente bom e justo. E se você não fez, você tem convicção de que não plantou nada de mal nesta vida presente, de que você não fez nada de errado, você está naturalmente colhendo o que fez em vidas passadas. É aquilo que você colocou mais ou menos quando nos aconselhou em tratamento da diabetes. Ora, aquela pessoa equilibrada, que conhece os efeitos maléficos da diabetes, ele vai, de alguma forma, procurar evitar, através, como você colocou, do exercício, 40 minutos diários, e de uma boa alimentação, pobre em carboidrato e alguma medicação. Se você não tiver essa disciplina, você vai colher os efeitos maléficos da diabetes. Da mesma forma, a pessoa que frequenta outras denominações religiosas, que pregam a existência de Jesus, todas pregam, e que nos trouxe essas lições maravilhosas, de perdoar, de não agasalhar sentimentos e ressentimentos, de não desejar vingança a quem quer que seja. Enfim, que você deve levar uma vida ética. Você, naturalmente, terá uma vida, uma saúde física
terá uma vida saudável, porque já ficou provado que as doenças do corpo somático, elas são expressões de doenças que agasalhamos no nosso corpo perispiritual. Então vamos cultivar o amor, vamos cultivar o perdão, vamos cultivar os bons relacionamentos, que aí você será uma pessoa saudável, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Ô, João, as pessoas precisam saber que o perdão ele é divino e já tem estudos que comprovam que não só espiritualmente, a própria ciência já comprova que o perdão é libertador e ainda evolui a espiritualidade. Então, o perdão, a caridade e a gratidão é uma coisa que tem que fazer parte da humanidade no seu dia a dia, não é? Sem dúvida. Essa história de dizer eu sou cristão, mas eu não. Enfim, nós temos que dizer eu sou cristão e faço cotidianamente um esforço para vivenciar os seus ensinamentos. Porque está lá no Evangelho, ser espírita não é ser perfeito, mas é olhar para dentro de si, como mandava Sócrates, reconhecer as suas más tendências, as suas más inclinações e combatê-las diariamente. É você acolher o seu irmão, o seu próximo. Está sempre com o coração aberto, está sempre com um sorriso no rosto. Enfim, isso são os verdadeiros remédios. É verdade. Quando a humanidade cair em si e todo mundo praticar o perdão, a caridade e a gratidão, que são três coisas que caminham juntas, a humanidade será totalmente diferente e até o sofrimento vai mudar, né, João? Sem dúvida. Esse sofrimento todo que nós experimentamos neste mundo, ele é fruto do nosso egoísmo, da nossa soberbia. Gente, o som dele Você vê, mudou, né? acabou de novo. Seu som acabou, João. Olha, De novo. vamos lá. Agora. Mas fica tranquilo, tá? Não tem importância. Sai e volta novamente. A gente consegue, tá? Pode ficar tranquilo. Tá? Pode sair e entrar novamente. Pode ficar tranquilo. O importante é você estar aqui dando esta aula para todo mundo, tá? Isso que é importante. Pode sair e entrar novamente. A gente está aqui firme e forte, tá bom? Fica tranquilo. Agora. Ele vai sair e entrar novamente, viu, gente? Cortou o som dele novamente aqui para mim. A internet, às vezes, isso acontece. Tá? Fica tranquilo. Tá me ouvindo agora? Não. Pode sair e entrar novamente. Pode sair, corta e entra novamente. Fica tranquilo. Gente, que aula, né? Eu acredito em tudo isso que ele está falando. Amor ao próximo, respeito ao próximo, a caridade. Porque que adianta você fazer oração e não ter amor ao próximo? Você não ter um gesto de carinho com o próximo, não ter um gesto de caridade, né? Como a gente pode ficar feliz que a gente tem comida, tem uma casa e tem tanta gente, tantos irmãos passando fome, necessidade, principalmente num país cruel, que tem alimento para alimentar o mundo e tem muita gente passando fome e desnutrição. Isso é uma questão de governo. Isso é uma vergonha para o nosso governo, no nosso um país como o nosso, né, que tem alimentos para alimentar o mundo. E temos irmãos nossos do nosso lado vivendo na miséria. Ser pobre é uma coisa, ser miserável é totalmente diferente. Nós não podemos aceitar isso e cada um tem que fazer a sua parte, né? Vamos lá buscar o João novamente.
não é verdade? Com certeza. Né, João? Ó, né, Lembramos, João? lembramos, por exemplo, que Immanuel Kant, filósofo contemporâneo, dizia de forma bem simples: ser pessoa e respeita as demais como pessoa. Enquanto você não tiver essa disposição, essa compreensão de se julgar superior ao outro, porque você goza de alguns privilégios, né, incompatíveis com a doutrina divina, com o direito divino, nós, a humanidade, vai continuar submetida a esse processo doloroso, entendeu? Doenças e guerras, fome, miséria, tudo, enfim. Nós precisamos de muita coisa. Precisamos crescer, mas não podemos perder essa esperança de melhorar, essa disposição de seguir adiante, porque ainda não somos perfeitos, ainda não somos acabados. Jesus dizia, eu sou. Por que ele dizia eu sou? Porque ele já estava acabado, já tinha concluído o seu processo evolutivo. Nós não podemos dizer eu sou, nós temos que dizer eu estou. Estou em um determinado ponto evolutivo, estou buscando um delta X no plano moral. Ô, João, nós temos que cobrar dos nossos governantes, né? Dos deputados, dos senadores, do presidente da República, nós temos que cobrar, mas cada um também fazer sua parte, né? A formiguinha, cada um fazer um pouquinho, porque nós não podemos aceitar o ser humano ser pobre uma coisa, mas viver na miséria. Quantos brasileiros, quantas pessoas pelo mundo, principalmente os brasileiros, vivendo na verdadeira miséria. Isso é muito cruel com nossos irmãos, né? A gente tem que ir à luta para mudar isso, né, João? Isso é um dever que nós temos. Nós não estamos aqui, viemos com um karma, que é projeto individual, e um dharma, que é um projeto coletivo, que é um dever que eu tenho de dar minha contribuição para a melhoria do progresso. Então, eu lembro um poeta brasileiro, mineiro, Giuseppe, e não sei o quê, que ele escreveu um poema lindo, Dá de Ti. Nesse poema ele diz, dá de ti tudo quanto puderes, o talento, a energia, o coração. Dá aos homens e às mulheres, como as árvores dão e as fontes dão. Então veja que quando se fala em caridade, as pessoas pensam logo no monetário. Chegar, vou dar 10 reais para esse cara, 100, vou pagar o dízimo aqui, vou fazer isso e aquilo. Não é só isso. Eu tenho que colocar à disposição do meu amigo, do meu irmão, o meu talento, colocar o meu coração. Entendeu? Então ele vai mais além, esse poeta, nesse lindo poema, que diz mais assim no outra estrofe. Darás tudo quanto tiveres, não somente o sapato que não usas, ou o casaco que não usas no verão. Darás tudo quanto tiveres. Lá vem de novo o talento, a energia e o coração. Aí ele introduz a lição de Jesus, que diz, darás sem refletir ou ser notado, para que ninguém diga muito obrigado, ou fique a te dever dinheiro ou devoção. E com que espanto notarás um dia que viveste fazendo economia de talento, energia e coração. Então, quanto mais nós ofertamos, compartilhamos o que sabemos, compartilhamos o que temos com o nosso próximo, mais esses bens são multiplicados dentro de nós. É verdade. É verdade. Eu acredito nisso. É dando que recebe mesmo, né? Ô João, na sua evolução espiritual,
dentro do seu parecer, eu queria que você falasse daquelas pessoas que estão aqui na Terra e que agem de forma não lícita, de pessoas que tira das outras pessoas. Como é que é a evolução espiritual dessa pessoa depois, hein? Porque as pessoas que fazem coisas erradas aqui na Terra. Bem, nós sabemos que Cristo, Jesus, é infinitamente bom e justo, Deus, né? Não confundamos Deus com Jesus. Jesus é uma criação de Deus. O Espírito evoluidíssimo, o mais evoluído que passou entre nós. Então, basta lembrar a metodologia, a pedagogia que se adotava no tempo passado. Às vezes é preciso de disciplina. Quando o aluno se recusa, tem dificuldade de aprender, ele tem que repetir a lição exaustivamente, até que ele aprenda. Então, esses que estão aqui na Terra, com poder e riqueza, aqui eu admiro muito, depois eu falo, os empresários, melhorem milhões de vezes do que os políticos, do que muitos políticos. Porque estes políticos, eles são incansáveis. E é claro que depois eles vão retornar ao mundo espiritual e Jesus vai lhe perguntar: o que foi que fizestes com o recurso que eu te dei? Aí, e agora? Agora tu vai retornar na condição tal, com muita dificuldade, até que ele desenvolva no seu coração aquilo que Rousseau dizia, sentimento de compaixão pelo povo, pelo seu próximo. Quanto aos empresários, que muita gente condena a riqueza, que eu não sei porquê, porque esse cara é rico, não importa. Temos que olhar que existem ricos humildes e pobres orgulhosos. Temos que considerar que os empresários, estes, sim, eles contribuem muito para o progresso da humanidade, dando emprego, pagando impostos, enfim, contribuindo para minimizar a dor do próximo. É claro que existe, em toda regra tem exceção, em toda categoria tem pessoas desorientadas, então, de repente, tem aqueles empresários que pensam só em dinheiro, aqueles que ainda praticam trabalho escravo, por exemplo, não é? Mas a maioria deles se colocam à disposição do próximo para contribuir com o progresso da nação e, naturalmente, com o progresso do mundo material. Eu queria que as pessoas pedir para as pessoas marcarem amigos para assistir essa live, que eu acho que ela é importantíssima, tá? Essa live vai ficar depois à disposição. Pode compartilhar com os amigos, devem fazer isso, porque isso é uma aula e necessário. João, aquele milionário, aquele rico, ele pode mandar 10 caminhões de comida e distribuir ali numa favela, porque tem dinheiro para isso. Mas se ele manda essa comida lá, que é, lógico que tem quem tem fome, tem que dar comida, né? Mas se ele, junto com essa comida, ele vai lá participar deste trabalho na comunidade, isso tem outro peso, não tem? Espiritualmente. É mais meritório, claro. Uma coisa é você chegar e dizer: olha, está aqui, eu tenho muito dinheiro. Entrega lá, leva lá, entrega. Leva lá, isso para lá, entrega lá, eu não quero nem saber, nem quero ver esse negócio. É aquela história que nós ouvimos muito. De repente, duas pessoas que caminham juntos são amigas. Uma contrai uma doença terrível, fica doente. Aí o outro diz assim: nem vou visitá-lo, porque dói meu coração, não quero vê-lo naquela situação. Para mim, essa pessoa está se omitindo. Ele deve ir lá. É neste momento que seu amigo precisa da sua presença. Então, o rico que distribui dinheiro é como aquele camarada, que eu já conheci alguns que chegam e dizem: olha, eu dou R$1.000 na minha igreja por mês para dízimo, eu não quero nem saber que o fulano, que o sacerdote ou o pastor faz com esse dinheiro. Não. Para mim isso não é válido. Ele tem que comparecer e doar
não só o dinheiro, mas também o seu coração, o seu tempo. Uma pessoa colocou que não adianta se fazer, mostrar e ficar tirando foto para postar. Essa não é a caridade, né? A caridade é compartilhar, é diminuir o sofrimento do outro, né? Esta é a forma correta de fazer caridade, né? De forma silenciosa e anônima, porque do contrário pode ter aquela intenção política, entendeu? E dessa forma anula toda aquela prática. Não é a verdadeira caridade. O João, verdadeiro objetivo. quais são os benefícios de compreender vidas passadas? Compreender vidas passadas é com você olhar para dentro de si, reconhecer as suas imperfeições, saber, eu fui aquilo, exerci aquela função e não exerci bem, errei, e eu preciso corrigir essa má inclinação minha, corrigir esse defeito, entendeu? O passado ele é importantíssimo para a compreensão do presente. Agora, você tem que se libertar dele. É aquela história do apego. Não adianta você ter um bem material e ficar apegado a ele. Você tem que usufruir das utilidades que ele lhe oferece. Né? Do contrário... O dinheiro tem que ter função, né, João? A riqueza tem a função. É como o sangue no corpo humano. Ele que movimenta a economia. É aquilo que eu falei, o empresário monta uma empresa e contrata pessoas e vai movimentando, enfim, vai contribuindo para desabrochar os talentos no outro. É verdade. João, como saber quem eu fui em vidas passadas? Bem, você pode não saber exatamente o que você foi, mas pelas suas expressões na vida real, expressões dos seus pensamentos, a forma do como você trata os seus subordinados na sua casa, no seu ambiente de trabalho, enfim, você já vai ver, vai pensando que assim, eu fui um cara que tinha muito poder e tinha muito dinheiro. E hoje, apesar de que eu não tenho poder nem dinheiro, pelo fato de eu tratar as pessoas com soberbia, com presunção, com preconceito, não fui um espírito evoluído. É um espírito que estou precisando evoluir muito ainda. Porque a gente vê as pessoas simples. O homem verdadeiramente grande é aquele que é um homem simples. Quando, mesmo tendo poder, mesmo gozando de privilégios, muitos privilégios antirrepublicanos, ele trata as pessoas bem, enfim. Você vê, por exemplo, num prédio. Existem pessoas que descem aí adentro do elevador com um sorriso, cumprimentam as outras pessoas, bom dia, e dão um sorriso e tal. Existem outras com aquela soberbia, cara feia, enfim, com aquela... Aí, olhando no celular, não quer falar com ninguém. Então, essa pessoa, ela tem dificuldade de relacionamento. Ela pode ser uma pessoa doente também, que tenha conflitos muito grandes, que tenha, enfim, dificuldade de, digamos assim, de exteriorizar a alegria. Seria uma evolução espiritual dessa pessoa, João? Como é bem? Seria uma falta de evolução espiritual dessa pessoa? Falta de evolução espiritual. Ela está presa a alguma coisa do passado, alguma doença, alguma dificuldade, que ela precisa, enfim, conversar com as pessoas, ler os grandes autores, frequentar um templo religioso, buscar um terapeuta, enfim, para dizer, por que você é assim? Não é? As coisas mudam de repente, vê a guerra lá, uma tristeza que você vê no noticiário, pessoas que viviam num apartamento confortável, que tinham carro, que tinham emprego, que de repente, por conta de conflitos, né, o cara sai com uma sacola na mão, abandona tudo, a família,
as suas raízes, o seu povo, a sua pátria, e vai mendigar no outro país. Quer dizer, tudo muda de repente. E as pessoas que às vezes têm algo, pensam que é eterno. Não é, nada é eterno. Eles precisam compreender, e isso a doutrina espírita nos dá com muita clareza, de que nós não somos donos nem sequer da nossa própria vida. Por isso nós não devemos ter apego, que nós devemos nos relacionar com o bem, com liberdade. Tem um poema do Victor Hugo, que é Desejo, o nome do poema. Ele diz assim: desejo que você tenha dinheiro, muito dinheiro, porque afinal de contas é preciso ser prático, mas que pelo menos uma vez no ano você lance no chão um pouco de... para ficar bem claro quem é o senhor, quem é o escravo. Então você lança uma quantidade de moedas e diz assim: eu sou o teu dono, entendeu? Não sou o teu escravo. Lindo esse poema. Aconselho quem estiver me ouvindo a ler. Desejo, de Victor Hugo. Ele começa dizendo assim: desejo que você seja amado. Que não, e se não for, seja rápido e esquecido. Aí daí vai embora. João, o que que leva um homem igual Putz, um psicopata, cruel, assassino, né? Porque ele está mandando os soldados dele destruir várias vidas sem piedade. Como é que fica uma vida desse homem? Certamente esse homem vai enfrentar terríveis dificuldades no mundo espiritual. E terá que voltar a este mundo, ou talvez no mundo primitivo, porque o nosso mundo, planeta Terra, é um mundo de provas de expiação, categoria 2. Ele poderá ter que enfrentar as dificuldades que nós já enfrentamos no início da nossa civilização. Eu sempre gosto de considerar também que existem pessoas que o passado era melhor, não sei o quê. Não. Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, de toda a maldade que existe nas guerras, da corrupção, de tudo, enfim, o mundo está melhor hoje do que ontem. Imagine duas pessoas, uma com dor no dente hoje, você vai no consultório dentário e aplica uma anestesia, faz o tratamento, enfim, você sente o mínimo de dor possível. Agora imagine, né, uma pessoa no mundo primitivo, lá, não digo nem no mundo primitivo, aqui mesmo, no século XIII, XIV. Nós sabemos que no início da nossa civilização, lá no início ali, por volta de 1500, século XV, existia aquele procedimento chamado trepanação, que consistia em abrir um orifício no crânio, na cabeça do camarada, justamente para expulsar os demônios. Então, hoje os maus pensamentos, hoje nós temos outros métodos. Você quer expulsar os demônios? Vá no seu tempo, ore, medite, entendeu? Que é mais fácil expulsar o demônio e menos doloroso. Então, o mundo de hoje é melhor do que de ontem, apesar de tudo. Sim, o mundo mudou, a ciência evoluiu, o ser humano evoluiu, tudo evoluiu a favor do povo, né? A favor do povo. Hoje, se o homem tiver um olhar melhor para a espiritualidade e por essa evolução e ter esse olhar para o outro, o mundo é para ser muito melhor. Igual nós somos um país que podemos fornecer alimento, alimentar o mundo. Como é que nós alimentamos o mundo e não alimentamos a parte da nossa nação que passa fome e desnutrição? Está errado, não está? Muito errado. Com as devidas exceções, eu digo assim: para lamentar brasileiro é para lamentar do início ao fim da legislatura. Você que tem uma mente madura, responda bem ligeiro. Mentira
ou verdade pura? Então, a questão é essa. Você vê quando você compara os políticos brasileiros, os políticos lá da Finlândia, os políticos lá da Dinamarca, você vai ver que entre eles existe uma grande diferença. E que lá nesses países, Suécia, Dinamarca, Finlândia, o povo ele tem o mínimo para o seu sustento. Ele nem se preocupa com a riqueza do próximo, porque ele tem também o seu alimento diário. Se ele não tem um carro, ele tem um transporte público de primeira qualidade, tem uma educação para o seu filho e tem também a segurança. É Não é verdade. isso? É isso mesmo. Ô, João, como é que as pessoas que quer assistir uma palestra sua, os seus livros, você tem algum livro aí que você possa mostrar, indicar para as pessoas? Bem, eu estarei lançando agora, lá para o final do mês de maio, um livro que trata de empatia e resiliência, basicamente. Mas é claro que esses argumentos que eu utilizo lá estão fundamentados essencialmente na doutrina espírita, entendeu? Esse livro tem o título Enfrente os seus males e vá em frente. Então lá eu falo do valor da alegria, mas falo também do valor do sofrimento, porque ele Das vem dores. de, né? Falo, enfim, dos relacionamentos, valor da amizade, valor da traição. Falo da vida de Judas Iscariote, que eu considero um irmão, enfim. Eu contei um texto lá de Judas Iscariote, meu irmão. Enfim, aquela história toda. Então, esse livro, eu não sei se eu posso mostrar agora a capa. Pode, deve. Tem. Silvio Rezende, meu primo rico está aqui. O rico é ótimo. Brincadeira. Silvio Rezende, melhor cabeleireiro do É, Brasil. Ô, certamente o João, Silvio tem grande riqueza interior, que importa. Senão é você não verdade. estaria ligado a ele. Lembremos que semelhante atrai o semelhante. Já É diziam os verdade. gregos, É né? verdade. Ô, João, aquelas pessoas que erraram, o perdão, há tempo ainda para ele? Não basta o perdão. Você vê aqui que na lei humana, o camarada, quando comete um crime, ele está obrigado. A lei brasileira prevê isso, embora o judiciário não cobre. É preciso a reparação do dano. Então, se alguém me maltratou, eu o perdoo. Oh, meu amigo, isso aí você estava no momento de lucidez, alguma coisa, impensada. Tudo me deve nada. Mas quando nós cometemos algum mal a alguma pessoa, nós ferimos o mundo cósmico. E essa pessoa tem que reparar. Não basta o arrependimento. É preciso a reparação do dano. E é por isso, novamente, retornando, que existe a reencarnação para que você tenha a oportunidade de reparar o dano causado a terceiro. Porque não basta o perdão. Aliás, não basta o perdão, não basta o arrependimento. Eu perdoo, ele se arrepende, mas ele precisa reparar o dano. Ô, João, Vê mas se tem aquela conta. pessoa que de repente, durante muito tempo, agiu de forma não muito correta com as pessoas, e ele se arrepende, e dentro desse arrependimento, ele muda totalmente este padrão. E ele revela um adiantamento, porque ele está reparando o dano. Ele cometeu muitos malefícios para muitas pessoas. Ele se arrepende, ele se conscientiza de que ele precisa reparar esse dano. Ainda que ele não venha reparar diretamente as pessoas prejudicadas, ele vai, com certeza,
reparar com outras pessoas. Então, se ele submeteu um grupo de pessoas à escravidão, à fome, ele pode pegar outro grupo de pessoas que nem se conhece e começar a reparar esse dano. Que Reparar o legal. dano com o mundo corre. Em resumo, o amor sempre vence. Né? O amor, Jesus já disse, ele cobre a multidão de pecados. É verdade. Então, Você errou, não vou errar mais, vou mudar minhas atitudes e vou compensar isso com aquela pessoa e com outras e pessoas. com outras pessoas. Sim. Deus é muito maravilhoso, né? Se a gente for parar e pensar, analisar, tudo que vem de Deus é muito perfeito, tudo, né? Perfeitíssimos. Só você começando logo a considerar aquilo que hoje os terapeutas estão chamando de psiquismo instintual. Quer dizer, eles estão retomando aquela ideia que os egípcios, lá no tempo antigo já afirmavam. Mineral evolui para uma planta, a planta para o animal, animal para o homem. E nós estamos aqui para evoluir para o reino angelical. Então, esse psiquismo, essa inteligência, esse princípio inteligente, ele vem se desenvolvendo ao longo dos milênios. Isso é muito interessante. Ô, João, tem muita gente que tem doenças psicossomáticas e que faz tratamentos, até pessoas internadas em alguns hospitais psiquiátricos, e que faz tratamentos e toma um monte de remédio e não vê resultados. A maioria dessas pessoas precisaria fazer um tratamento espiritual, não é isso? Sem dúvida. Agora, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os médicos, declararam, saiu recentemente na mídia, aquilo que nós espíritas já sabíamos, que a espiritualidade, que a fé, ela pode contribuir muito para a recuperação do paciente. Então, esses pacientes portadores de doenças psiquiátricas, eles precisam, antes de tudo, de acolhimento, de oração, de tratamento espiritual. Não podemos mais pensar e agir como aqueles há 3 séculos, de 1500, em que os doentes, chamados de loucos, eram expostos à visitação pública, que pagavam para visitá-los e tinham direito de maltratá-los, porque consideravam que eles estavam endemoniados. Hoje não, todo mundo tem a certeza, o cara tem que combinar esse tratamento Psiquiatra junto médico, com o tratamento. psiquiátrico, espiritual. Você tem que rezar, porque os nossos irmãos lá do mundo espiritual, eles estão a nos influenciar. É por isso que a doutrina espírita é contra. E aquilo desse princípio do direito penal, chamado ressocialização, já está lá no Antigo Testamento. Josué dizia assim: Deus não quer a morte do ímpio. Deus quer que o ímpio viva e se recupere. Quer dizer, contra a pena de morte. A doutrina espírita é radicalmente contra a pena de morte. Por quê? Quando o espírito sai daqui deste mundo, ele não vai virar santo, meu amigo. Ele vai com toda a sua bagagem, com todos os seus defeitos, com todas as suas virtudes. Se ele tem mais defeitos do que virtudes, é claro, como dissemos aí do que os gregos diziam, semelhante atrai semelhante. Então esses espíritos vão buscar aqueles que são parecidos com eles. E lá eles formam aquelas falanges espirituais e começam a nos perturbar aqui, perturbar o planeta.
Jaqueline, obrigado, Jaqueline. Um beijo, obrigado. João, o que você poderia orientar para as pessoas que estão agora nos seguindo, para eles começarem a despertar melhor para esse lado espiritual? De que forma você poderia orientar essas pessoas? Lições não faltam, né? Como já dissemos, todos os grandes pensadores, filósofos, profetas foram unânimes em afirmar a existência da outra vida. E Jesus veio, corroborou muitos desses ensinamentos e outros ele revogou. Tanto que ele disse: ouviste que foi dito aos antigos: amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: ama o teu inimigo. Então, o cara tem que começar daí, a pessoa tem que começar a abrir seu coração para uma religião. Primeiro, religião. E daí ele vai evoluindo para chegar no nível da espiritualidade. Entendeu? Porque para uns ainda é necessária a frequência no templo, esses ensinamentos religiosos. Mas para outros, ele precisa apenas da espiritualidade. O que é espiritualidade? Essa evolução. É a vivência desses ensinamentos que estão registrados nesses compêndios, lá no livro dos mortos do Egito, lá no livro lá da Índia, enfim, livro do Buda, todo o hinduísmo, o budismo, o confucionismo, todos esses grandes pensadores, eles têm lições maravilhosas. E depois os grandes pensadores para cá, né, que com o iluminismo vieram valorizar a razão, mas com aquele propósito de, digamos assim, sepultar o misticismo, né? É que você não se deixe levar pelo canto das sereias, enfim. Mas tem lá também João, muitos ensinamentos. Tá? sim. As pessoas também deveriam ter mais gratidão pela vida, agradecer todo dia pela vida, pelo alimento, pela saúde, pelo teto, né? Isso deveria fazer parte do seu dia a dia, esse agradecimento, né? Porque isso é uma evolução espiritual. Quando você chega a esse ponto de você agradecer, não só pedir, mas agradecer desde o café da manhã, agradecer pela vida, agradecer seus pais, entendeu? Pela vida que você teve, que você tem, né? Agradecer pela família, pelo teto, pela alimentação, pelo seu trabalho. Você não acha que as pessoas estão faltando também é, esse trabalho diário de agradecimento? Sem dúvida. Nós temos a mania de olhar sempre para aqueles que têm mais. E nesse olhar, eventualmente, o cara pode desenvolver o sentimento de inveja. Aquele cara tem mais que eu. Você pode estabelecer uma comparação. Pô, aquele cara é mais bonito do que eu. O carro dele é melhor do que o meu. Mas, na verdade, nós devemos fazer como você coloca, é agradecer. Olhar, incluir nas nossas preces, nas nossas orações, esses irmãos que estão jogados na rua. Aqueles que são os imigrantes que são expulsos dos seus países. Aqueles que estão nos hospitais, aquele cara com uma dor de barriga, que nem imagina quanto sofrimento existe nos hospitais. Enfim, esse sentimento de gratidão, ele tem que se fortalecer e tem a sua origem nesse sentimento, nessa virtude que nós chamamos de humildade. Quando você é humilde, desenvolve esse sentimento, você começa, então, a apreciar a dor do próximo e a verificar que, às vezes, a dor do próximo é muito maior do que a sua dor. E outra coisa, as pessoas mais fracas, as pessoas que estão em sofrimento, essas pessoas que a gente tem que aproximar mais delas, né? Essas pessoas que precisam, todo mundo precisa um do outro, que a vida é troca, né? Mas as pessoas em sofrimento, aí que a gente tem que aproximar mais delas e apoiar, né, essas pessoas, né, João? Sem dúvida, Jesus tem um ensinamento maravilhoso nesse sentido. Ele diz: quem precisa de médico
são os doentes. Quando os publicanos... É porque tu vive com pessoas de má fama, que é referido às publicações. Porque eles sim precisam. São os doentes que precisam de médico. Então, são essas pessoas fragilizadas que a gente encontra no nosso trabalho, que tem dificuldade de realizar algumas tarefas, enfim, que tem medo de errar, coisa, que precisa do nosso acolhimento, Que está em do nosso depressão, né? incentivo. Que está doente, tudo isso, né, João? Tudo isso. É verdade. João, e o livro? Cadê o livro para mostrar? Mostra aqui, Rani, meu celular. Vou tentar abrir aqui a capa, Tá. só a capa no meio. E vai falando que eu vou procurando. Procurar os Esse livro já imagens. está à venda? Não, ele será concluída a impressão agora no final de abril, começo de maio. Aí eu vou Tá. fazer a divulgação, vou precisar da tua ajuda para divulgar. Conta comigo, E nós vamos... sempre. E eu creio que será um bom livro. E tem 300 páginas. Enfim, Tá. tem Você essas mora onde, abordagens. João? Você mora em que Eu cidade? moro em Belém do Pará. Belém do Pará. Um abraço para Belém do Pará, terra linda, maravilhosa. Aliás, nosso país é... Olha, Essa é a capa do livro. a capa do livro. Tá. Enfrente seus males e vá em frente. Enfrente seus males e vá em frente. Isto é verdade, né? Nós temos que enfrentar os males e ir em frente. Fraqueza não leva a gente para lugar nenhum. É determinação, fé, fortaleza, fé em Deus, oração. É desta forma que a gente ultrapassa todas as barreiras. Ô, Isso. João, e palestras? Como é que as pessoas podem contratar suas palestras? Bem, nós, voluntariamente, espontaneamente, ministrávamos palestra da doutrina espírita no Centro Espírita Caminheira do Bem. Mas aí veio a pandemia. Os templos se fecharam, enfim. Então, nós criamos um grupo virtual, comentários sobre a doutrina espírita. Tivemos a ousadia de, como os civilistas fizeram com o Código Civil, os penalistas com o Código Penal, de interpretar as 1016 questões do Livro dos Espíritos, comentar. E disso resultou um trabalho de umas 400 páginas, que eu pretendo transformar em livro e editar numa outra oportunidade, para o ano, talvez. De tal modo que hoje eu não dou palestra. Eu fui convidado aí pelo meu sogro, que é o Leandro, né? Meu genro, aliás. Ele é muito ligado, assim, né? Meu genro. Aí ele me incentivou. Esse é meu primeiro contato virtual, tanto que eu estou ainda com dificuldade. Que vai, ele some a imagem, some o som. Enfim, mas é isso aí. As pessoas estão perguntando se você tem um canal para eles te seguirem. Não tem nenhum canal. Canal só dentário. Tá. Essa live vai ficar. Quem puder aí dar um cliquezinho, compartilhar com os amigos, a gente agradece. Entendeu? Quem estiver aqui e não inscreveu no meu canal, também inscreve no canal André Rezende e divulga esta live com seus amigos. João Jeremias, chefe. Chefe. N é chefe. Tá, ela escreveu errado para mim, escreveu chefe. João Chefe. É Xene. Xene. Tá. E nós estamos aqui para outra oportunidade. Falar com você, uma aula incrível, adorei. Tenho certeza que as pessoas em casa também. E é tudo que o ser humano está precisando, de evolução espiritual. É para tocar o coração das pessoas para a bondade, para o amor ao próximo.
Porque esse caminho aqui só vale a pena dessa forma. Não tem outro caminho se não for o amor, a bondade, a compreensão, né? Gratidão, caridade, e é dessa forma que espero que a gente possa atingir milhões de pessoas, porque isso aqui um passa para o outro, e vai tocar o coração de muita gente, e não importa se a gente tocou o coração de uma pessoa, já valeu muito a pena. É verdade. Né? E Com continuando o seu certeza. caminho aí, meu amigo, e conta comigo, viu? Obrigado. E continuemos sempre com o lema: para frente e para o alto. Isso mesmo. Boa noite para você, um ótimo feriado amanhã, uma boa noite a todos, gratidão por estar aqui com a gente e até amanhã, se Deus quiser. João, Se Deus quiser. obrigado, viu? Obrigado Gratidão. Até a também pela próxima. oportunidade. Gratidão. Um abraço a Obrigado. todos que me ouviram. Tá, até logo. Beijo, gente. Fica com Deus. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã.